Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão de quarentena? Espero que todos estejam bem e por enquanto nós vamos ter que ir nos falando por aqui, ok? Bem, vocês devem ter percebido, né, quem teve condição de acessar o AVA, que eu disponibilizei 2 arquivos, né, dando continuidade à matéria que a gente já estava estudando em sala de aula. E nesses 2 arquivos, hoje, nessa aula online aqui, eu vou falar dos pontos mais importantes. No dia da nossa aula, que será na quarta-feira, que vem, na quarta-feira próxima, né? Nós vamos entrar online no horário da aula e vocês tiram as dúvidas, né? Porque, afinal de contas, nós encerramos o nosso conteúdo de A1, tá? Eu recebi alguns questionamentos de alguns alunos depois que eles leram o material e a gente vai responder aqui nessas aulas. Lembrando que sugiro a vocês que quando ligarem esse vídeo estejam com o material que eu disponibilizei, bem como com o Código Penal, porque fica muito mais fácil o entendimento, tá bom? Nós paramos lá na parte que fala sobre o contrabando e o descaminho, né? Então, nós vamos estudar esses 2 artigos aqui nesse vídeo, nessa aula online. Nós estudamos um artigo, que é o 318, que fala da facilitação do contrabando ao descaminho. Esse artigo não tem nada a ver com esses 2 que nós vamos estudar agora, porque esse artigo do 318, ele é um crime praticado por funcionário público que tem por obrigação, né, não permitir a prática do contrabando e descaminho. E esses 2 crimes que a gente vai estudar aqui é crime praticado por particular, pessoas que praticam o contrabando e o descaminho, tá? Qual que é a diferença desses 2 crimes? Eles possuem muitas diferenças e algumas semelhanças, né? Porque os 2 crimes são crimes de fronteiras, né? O contrabando e o descaminho são crimes de fronteiras, por isso que a competência é a Justiça Federal, né? Vamos dar uma lidinha aí no artigo 334, que é o artigo do descaminho. Iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Esse crime aqui, quando fala no descaminho, o crime consiste o quê? Na utilização de um artifício, de uma fraude, né? Para não pagamento de impostos de mercadorias lícitas, mercadorias permitidas, diferentemente do contrabando, que são mercadorias proibidas, né? Quem poderia praticar esse crime? Qualquer pessoa pode praticar esse crime, qualquer pessoa seria o sujeito ativo. E o sujeito passivo aqui é o Estado, como a gente já vinha estudando nas nossas aulas, tá? Qual que seria a conduta do sujeito ativo para a prática desse crime? Nessa situação aqui do descaminho, o sujeito ativo, ele importa e exporta mercadorias permitidas, mercadorias lícitas, porém ele não recolhe os impostos, né, os tributos que são devidos. Então, lembrando que no descaminho, a mercadoria, né, o produto, ele é permitido, ok? O crime aqui consiste quando o sujeito ativo, ele emprega uma fraude, ele ilude no pagamento desses impostos, dessas mercadorias permitidas, tá? Esse crime também, ele não admite a modalidade culposa, somente a modalidade dolosa, né? Vocês vão ler todo o tipo penal e não vai estar falando nada sobre culpa. Então, tipo subjetivo é o dolo. Como é que esse crime se consuma? Quando você lê a doutrina, você pega lá o Rogério Sanches, que é a obra que a gente adotou aí nas nossas aulas, ele fala o quê? Que a consumação se aperfeiçoa com a liberação pela alfândega sem o pagamento dos impostos inerentes. Então, o que acontece? A pessoa emprega a fraude, né, e consegue passar pela alfândega sem pagar os impostos devidos. A ação penal é pública incondicionada. E como eu falei para vocês no início dessa aula aqui, ó, a competência da Justiça Federal do local da apreensão dos bens, e nós temos a súmula 151 do STJ, tá? Então, a competência aqui é da Justiça Federal, tá?
No crime de descaminho, aplica-se o princípio da insignificância? O que vocês acham aí, vocês que estão assistindo a aula? Aplica-se sim o princípio da insignificância, né? O STJ fala que até o valor de 10 mil reais e o STF fala que até o valor de 20 mil reais. Bem, vamos falar um pouquinho agora do crime de contrabando, que vem logo após o descaminho, que é o 334A. Lembrando que antes da alteração da lei, esses dois crimes, esses dois tipos penais, eles ficavam num único tipo penal, contrabando e descaminho. Ele foi desmembrado e o contrabando recebeu uma pena maior, né? Então a pena do contrabando ela é de 2 a 5 anos, enquanto a pena do descaminho é de 1 a 4. E tem sentido isso, né? Porque o contrabando é de mercadorias proibidas, né? Então o crime realmente ele é mais grave. Então teria que ter realmente uma pena mais grave. Só voltando um pouquinho lá no crime de descaminho, gente, que eu pulei aqui uma parte, lá no parágrafo 1º, ele traz algumas situações, né, que fala o seguinte: incorre na mesma pena quem? Aí ele traz o inciso 1º, o 2º, o 3º e o 4º, né? São formas equiparadas de contrabando, de descaminho. Vocês dão uma lidinha aí no material de vocês. O parágrafo 2º traz que equipara-se as atividades comerciais para os efeitos desse artigo qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residências. Então ele traz aqui, ó, equiparando ao descaminho as atividades comerciais, ainda aquelas realizadas em casa, né? Exercício em residências, aquelas informais. E o parágrafo 3º fala que a pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Por que o legislador aumentou a pena do descaminho praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial? Porque são tipos de... é uma modalidade em que o crime é praticado que fica mais difícil, né, a fiscalização. Então a pena aplica-se em dobro. Então, lá no 334, que é o descaminho, ele traz o caput, traz o parágrafo 1º, que prevê condutas equiparadas, né? Traz o parágrafo 2º, que também equipara a questão do comércio, da comercialização, incluindo aí o exercício em residências. E no parágrafo 3º, aumenta a pena em dobro, né, se é realizado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Quando a gente fala do contrabando, e eu falei aqui que a pena é um pouco maior, que ela vai de 2 a 5 anos, é porque são produtos não permitidos, né? Olha o que fala o crime. 334A. Importar ou exportar mercadorias proibidas. Quais são as mercadorias proibidas de se importar ou exportar? Esse artigo aqui, ó, ele é uma norma penal em branco e ele tem que ser complementada, tá? Por normas que apontam, né, quais são essas mercadorias que são proibidas de entrar e de sair, né, do nosso país. Aqui no crime de contrabando, quando o legislador elaborou esse crime aqui, ele estava tutelando também a saúde, a higiene, a moral, a ordem pública, porque imaginem vocês se pudesse entrar ou sair qualquer tipo de mercadoria do nosso país, né? As pessoas sempre acham um jeitinho de burlar isso daí. Então quem burla o que é determinado pelas autoridades está praticando aqui o 334A, que é o crime de contrabando. O crime de contrabando, qualquer pessoa pode praticá-lo, tá? E o Estado é a vítima desse crime. Da mesma forma que a gente leu e estudou aqui sobre o crime de descaminho, o crime de contrabando traz aqui no parágrafo 1º, né, algumas situações para quem pratica nessa situação aqui incorre na mesma pena, né? Então vocês vão dar uma lida aí no parágrafo 1º, nos incisos, né, que seria o contrabando equiparado. O parágrafo 2º é cópia do parágrafo 2º do crime de descaminho, que fala: equipara-se atividades comerciais para os efeitos desse artigo, qualquer forma de comércio irregular,
ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residências, né? É o parágrafo 2º lá do crime de descaminho. E o parágrafo 3º também, que fala que a pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Então, vamos só dar uma recapitulada aqui. O caput, ele configura em duas situações. Pessoas que traz mercadoria, pessoa ou pessoas, né, que traz mercadoria proibida para o Brasil e pessoa que manda para fora do país mercadorias proibidas, né? Eu quero lembrar vocês que quando se tratar de arma de fogo, né, ou de droga, tá? A gente não vai aplicar o artigo do contrabando. Se for, por exemplo, arma de fogo, que eu estou mandando para outro país, eu estou recebendo essas armas aqui, a pessoa que pratica esse crime, ela vai estar em curso lá no artigo 18, né, do Estatuto de Desarmamento. E no caso de drogas, se for o tráfico internacional de drogas, né, a pessoa vai responder pelo artigo 40 da Lei de Drogas, ok? Então, drogas e armas não se encaixa aqui no crime de contrabando. Tem uma lei especial, né, que é a lei que é o Estatuto de Desarmamento, e a lei de drogas, que por ser lei especial, né, pelo princípio da especialidade, então nós vamos aplicar esses artigos lá da lei especial e não o artigo 334A do Código Penal, que seria o contrabando, tá? Bem, o elemento subjetivo aqui também é o dolo, não admite a modalidade culposa, vocês podem ler todo o artigo que não vem falando da modalidade culposa. A ação penal é pública incondicionada, né? E a competência também é da Justiça Federal, do local da apreensão dos bens, e nós temos aí a súmula 151 do STJ, assim como eu falei lá no crime de descaminho. Aplica-se aqui, gente, no contrabando o princípio da insignificância? Não, tá? Então, se vocês pegarem alguma prova, provavelmente vai estar confundindo vocês nesse sentido. O princípio da insignificância, ele é aplicado no crime de descaminho. No crime de contrabando não se aplica, tá? No crime de descaminho, sim. Contrabando, não. Os dois, por serem crimes de fronteiras, a competência é da Justiça Federal. Então, nesse ponto, eles são parecidos, mas não na questão da aplicação do princípio da insignificância, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui que eu anotei para falar para vocês. De mais importante, acredito que seja isso, né? Eu vou disponibilizar esse vídeo agora lá para vocês no AVA e vou estar mandando também no WhatsApp. Mas eu quero deixar bem claro para vocês que o que computa a presença é quando vocês acessam o AVA. Então, por favor, acessem o AVA, tá? Mesmo que você já tenha assistido o vídeo pelo WhatsApp, porque é lá que vai computar a presença de vocês. Vocês podem observar que eu coloquei questões lá no AVA para vocês, dei 3 tentativas para cada questão, então se você errou a primeira, você vai responder de novo, na terceira o sistema fecha. Então você tem a oportunidade de errar, de refazer, de pegar o Código Penal, olhar, façam com o Código Penal, vocês estão tendo essa oportunidade, ok? Então eu encerro esse vídeo aqui e inicio um próximo entrando na outra matéria, tá? Espero vocês.